Bom dia, irmãos. Fico muito contente com o convite para participar desse encontro, Café com Bíblia. E é uma oportunidade também para nós refletirmos na Palavra de Deus e vermos aquilo que ela pode trazer para as nossas vidas, para edificação e para desafios também que tenhamos que cumprir. Eu vou ler alguns versículos na profecia de Isaías, capítulo 49, são os versículos 14 até o 16. Diz assim a palavra de Deus: Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Esses versículos que lemos, essa mensagem que foi dada inicialmente ao povo de Israel, mas também a nós, que somos o Israel espiritual, trazem-nos algumas seguranças, algumas certezas que podem nos fortalecer nos dias em que vivemos. Às vezes passamos por lutas, por dificuldades, mas fica aqui uma pergunta: por que o Senhor não se esquece de mim? Por que o Senhor não se esquece de você? Deus é fiel e Deus é imutável. E nós vamos pensar em 3 motivos pelos quais podemos ter a certeza de que o Senhor não se esquece de nós. Em primeiro lugar, Deus não se esquece de mim porque foi Ele que me criou. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe daquilo que eu preciso. E assim também em relação a você. Quando nós vamos ao Salmo 139 e lemos alguns versículos, eu vou ler o versículo 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces. O versículo 13 diz assim: Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre de minha mãe. O verso 16 diz que os Teus olhos, Senhor, viram a minha substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Então Deus me criou, Deus criou você e Deus conhece você em profundidade. O seu amor e o seu cuidado estão presentes na nossa vida, na minha vida e na sua vida, a cada dia do nosso viver. Seu amor e a sua misericórdia nos acompanham. É o que diz o Salmo 23, 6. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente, é uma certeza. E o Senhor sabe daquilo de que nós precisamos. Então, o primeiro motivo pelo qual Deus me tem em lembrança constante diante dele é porque Ele me criou. O segundo motivo é porque Ele me salvou. Eu fui alcançada pelo seu amor, fui transformada, mesmo sendo ainda pecadora. Romanos 5,8 fala que Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não foi por mérito, foi pela sua muita misericórdia. Deus não me dá aquilo que eu mereço, que é a morte. Mas pela sua graça, Ele me dá aquilo que eu não mereço, que é a vida. Esse texto de Efésios 2 diz que nós fomos alcançados por meio da fé, pela graça e pela misericórdia do Senhor. É a salvação que nos traz uma nova vida. E essa nova vida me traz e traz a você a oportunidade de realizar as boas obras que foram estabelecidas por Deus. O verso 10 do capítulo 2 de Efésios diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus
para as boas obras, as quais de antemão Ele preparou para que andássemos nela. Então nós podemos ser transformados, alcançados pela salvação, para viver a vida abundante prometida por Jesus. João 10:10 diz que Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Então esse é o segundo motivo pelo qual nós somos colocados em lembrança constante diante de Deus. O primeiro é porque Ele me criou você. O segundo é porque Ele me salvou e alcançou a sua vida também com a salvação. O terceiro motivo pelo qual somos uma lembrança constante diante do Senhor é que Ele cuida de cada um de nós. Deus não nos salvou, não nos alcançou com a regeneração e depois nos abandonou. Não. Ele cuida de nós diariamente. Os seus olhos estão constantemente colocados sobre nós. Os seus cuidados são contínuos e nos alcançam de maneiras diferentes. Primeiro, os seus cuidados nos alcançam através da sua segura orientação. Salmo 32, o verso 8, fala da maneira como Ele nos orienta. Diz assim a palavra de Deus: eu o instruirei, é Deus que está falando conosco, e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Ou seja, constantemente, continuamente, quando nós nos submetemos a essa direção, nós somos orientados e conduzidos pelo Senhor. É uma forma do seu cuidado nos alcançar. Também Ele nos consola. Ainda no livro dos Salmos, capítulo 94 e o versículo 19, Salmo 94, 19, nós lemos o seguinte: quando em mim se multiplica a minha ansiedade, o teu consolo traz alívio à minha alma. Em outra versão diz: as tuas consolações me alegram a alma. Então, qualquer que seja a situação que nós estejamos atravessando, as consolações do Senhor podem alegrar e fortalecer a nossa alma. Mas além de nos orientar, além de nos consolar, o Senhor também nos corrige. Porque muitas vezes nós precisamos dessa correção, precisamos dessa advertência do Senhor. E no livro de Jó, capítulo 5, verso 17, a palavra de Deus diz o seguinte: bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. E numa passagem correlata a essa, lá no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 12, nós lemos: porque o Senhor corrige a quem ama. Então o Senhor não nos deixa errar e desanima de nós, nos abandona. Pelo contrário, Ele aponta o caminho correto. Ele corrige porque justamente Ele nos ama. Então, 3 maneiras que nos dão segurança, 3 formas que nos garantem que o Senhor nos tem em lembrança constante diante dEle. Por que Ele não se esquece de mim? Por que Ele não se esquece de você? Porque Ele me criou, Ele me salvou e Ele cuida de mim. Eu e você estamos gravados nas palmas das suas mãos. Eu e você somos uma lembrança constante diante do Senhor. E essa promessa nos traz alegria e segurança. Louvado seja o Senhor por essa certeza a cada dia da nossa vida. Vamos orar? Pai querido, Tu és um Deus de bondade e de misericórdia. Nós estamos colocando diante de Ti as nossas vidas, Senhor, sabendo que fomos alcançados pela Tua graça e pela Tua bondade. Obrigada porque Tu nos criaste, nos salvaste e cuidas de nós a cada dia. Obrigada porque
pela Tua palavra e por essa promessa segura, nós sabemos que somos constantemente lembrados diante de Ti. E somos protegidos e amparados, quaisquer que sejam as circunstâncias que atravessemos. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém.